10 minutinhos aí só acidente, depois vou continuar fazendo acidente. Funções inorgânicas. Então, ó, agora entramos numa parte nova da química. O que os químicos fizeram? Teoricamente, vocês aprenderam como era a estrutura do átomo. Depois da estrutura atômica, nós fomos para como esse átomo se une formando as moléculas. Agora a brincadeira desse bimestre é estudar características dessas moléculas. Só que são muitas moléculas. São mais ou menos 320 mil moléculas. Então fica mó difícil estudar 320 mil. Então o que os químicos fizeram? Há um tempo aí, ó, só silêncio 10 minutos, hein? E então o que ele fez? Ele dividiu em 4 grandes grupos, para ficar mais fácil. Então você estuda aquela característica do grupo, você não estuda a molécula como um todo. Então ele fechou essas em 4 grandes grupos. Então eles, ácidos, bases, sais e óxidos. Nós vamos tentar hoje ver ácido e base, próxima aula sais e óxidos, para acabar já com essa brincadeira. E então você precisa saber algumas características dessas substâncias. Basicamente é isso. Não é muito fácil. Primeiro, então, nós vamos começar com os ácidos. Ácidos são substâncias que dissociam ou ionizam, como cátion H+. Todo mundo lembra que a ionização é jogar lá na água, daí separa. Isso é ácido, então. Tomem cuidado com isso. Putz, essa foi sacanagem vestibular, hein? Caiu um cara assim. Esse cara é ácido? Da série gasoso? Não. Ácido, então, é todo mundo que começa com H, e ao ser colocado em água, se ioniza como cátion H+. Olha lá, todo mundo conhece ele por ácido clorídrico. Mas ele só passa a ser chamado de ácido clorídrico quando ele estiver em água, quando ele for adicionado à água. E enquanto ele for gasoso, o nome dele é fluoreto de hidrogênio. Não chamam ele de ácido, porque ele não apresenta características de ácido. Que ácido obrigatoriamente tem que ser quem? H+ em solução, ele tem que ser roubado, tem que jogar na água. Jogou na água, daí um rouba o elétron no outro, daí ioniza, se transformando em ácido. Só para lembrar, esse ácido é de um tiozinho chamado Arrhenius. Então, Arrhenius que definiu isso aqui. Ácido, então, é todo mundo que começa com H e tem que ser solubilizado em água. Se não colocar, se não for meio aquoso, não é ácido. Pergunto-lhes. HCl líquido é ácido? Não, gente, uma substância líquida é diferente de uma substância aquosa. É bem diferente. Volto a dar o exemplo do sal de cozinha. O que eu tenho que fazer para o sal de cozinha ficar líquido? Tem que colocar ele num cadinho de platina, meter ele dentro de um forno para mais de 1500 graus Celsius. Daí o sal de cozinha, mais de 1500 graus Celsius, ele vira líquido. Isso é sal de cozinha líquido. Agora, se eu pegar uma colher de sal de cozinha e jogar na água, ele ficou líquido? Não, isso é sal de cozinha aquoso. Diferente. Igualzinho esse exemplo. HCl líquido é ácido? Não. Ele só é ácido a partir do momento em que ele for aquoso, assim, ó, se tiver aqui. Ou se não tiver nada também. Se não tiver nada, parte do princípio que o bicho é aquoso. Agora, ou nada ou aquele. Se for G, L, S, qualquer coisa do gênero, não é ácido, não é qualquer coisa. Ô professor, então se não tiver o AQ, não é nada? Se não tiver nada, também é ácido. Também é? Só assim, ó. Mas não tem que ter um maisinho lá em cima? É que, na verdade, substância que a maioria das substâncias, na verdade, são aquosas. Alguém já viu aqui, tipo assim, um químico, todo mundo já viu em laboratório, em filme, pelo menos. Alguém já viu o cara misturando 2 sólidos para fazer uma reação química? Não. Eles podem ver que sempre são aquosos e não são líquidos, volto a dizer, são substâncias aquosas. Geralmente a maioria das reações são aquosas. Então quando ele não for nada, subentende-se que ela é aquosa, entendeu? Então subentende-se que ele é ácido. Porque todos são geralmente aquosos, a brincadeira é aquosa. É só quando o cara quer se quebrar que ele põe em gás ou líquido. Olha lá então, só para ter certeza, esse cara é ácido? É. Com certeza, esse cara? É. E esse? É. Mas demora. Por que Não não? é ácido. Não começa com H. Ah! Para
ser ácido tem que começar com H. Pode riscar esse indivíduo aí, ele não é ácido, faça um risco dele. Mancada, hein, senhor? Só para você, porque esse cara sempre também é confundível com ácido. Para ser ácido, volto para a definição. Tem que começar com H e tem que estar em meio aquoso, senão não é ácido. Olha agora a característica que você precisa saber sobre o ácido, e não são poucas. Todo mundo já ouviu falar em ácido, né? No seu cotidiano você lida com vários ácidos. Daqui a pouco nós vamos também falar alguns deles. Classificação quanto à presença de oxigênio. Uma coisa um tanto quanto bem óbvia, mas vai ser necessário para a nomenclatura e para outras coisas, até para a força. Misericórdia. Hidrácido é ácido que não tem oxigênio. Oxiácido, o nome está falando. Oxiácido é um ácido com oxigênio. Então, resumindo, você olhou para a cara do bicho, tem ó nessa molécula ácida? Não. Não. Hidrácido. Tem ó aqui? Não. Hidrácido. Tem ó aqui? Tem oxiácido. Então, se não tiver ó hidrácido, se tiver ó oxiácido. Por que isso? Porque toda a parte de nomenclatura, força e formulação, elas são dadas em função de ser hidrácido ou oxiácido. Tipo nomenclatura. Para dar nome a um composto ácido, você vai colocar ácido, o nome